Eu convido a igreja para abrir comigo no livro de Êxodo. E eu quero saber aqui, agora eu vou falar, agora o culto hoje está bem diferente, viu, gente? Porque é o seguinte, é o culto da família e é um culto infantil. Então vai ser um culto a pregação vai ser bem dinâmica, amém? Porque primeiro eu tenho que falar para eles. Aí depois eu venho e falo para vocês, amém? Então vai ser uma palavra bem dinâmica, ilustrada, vai ser bem diferente. E eu quero falar agora com as crianças. Onde estão os filhinhos aqui? Dê um oi assim. Cadê o ministério mais lindo dessa igreja? Amém? Eu quero te dizer que eles são muito inteligentes. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Raquel. Eu faço parte do Ministério Infantil. Eu dou aula na salinha de 7 e 8 anos. E a gente que convive com as crianças esse pouco tempo ali atrás, nós conseguimos entender que Deus tem feito uma obra grandiosa na vida dessas crianças. Amém? E eu queria te dizer que eles são muito inteligentes, viu? Não é verdade, gente? Porque eles têm a mente de Cristo. Como é que a tia diz na sala? Temos a mente de Cristo, que é uma mente inteligente e sábia, não é verdade? Então eles são muito inteligentes. E hoje vai ser bem dinâmico. Amém? Para a glória do Senhor. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Amém? E hoje nós vamos falar de uma mamãe, até que já foi citada aqui na apresentação. Amém? Nós vamos falar sobre uma mamãe chamada Joquebede. Olha que nome diferente, né, crianças? Joquebede. Vamos dizer? Joquebede, um nome diferente, né? Mas ela foi uma mamãe muito especial. E ela entendeu e compreendeu que Deus tinha um plano na vida do seu filhinho. Amém? Vamos ler comigo. As crianças trouxeram a Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Eu vou aproveitar aqui e vou fazer um alerta para os papais. Porque lá na salinha nós temos cobrado isso das crianças. Que elas tragam a sua Bíblia. Amém? A gente começa a ensinar a criança a importância da palavra. Então é importante que elas tenham a sua Bíblia. Nem que seja os menores têm as Bíblias ilustradas. A irmã Lúcia essa semana estava falando que tem a livra do boy, né? Do boy, ó. E tem a da menina também, da garota. Então são Bíblias ilustradas para a idade apropriada para eles. Mas a maioria já pode ter uma Bíblia assim, que tem a linguagem da gente, na versão NVI. Então, pais, comprem uma Bíblia. Eu tenho um testemunho em casa, né, do que aconteceu. No aniversário do meu filho, a tia dele me perguntou: o que eu dou de presente para o Gabriel? Aí eu disse: dê uma Bíblia. Ela foi, comprou a Bíblia e deu para o Gabriel a sua Bíblia. E no final da noite, ele lá olhando os presentes dele, ele disse assim: mãe, eu ganhei muitos presentes, mas o presente mais especial foi a minha Bíblia. Vocês entendem isso? Eles já entendem que isso aqui é importante. Que isso aqui, olha, é a palavra viva. Eles sabem que isso aqui, olha, eles estão aprendendo lá na salinha essa palavra. Nós lemos na sala a Bíblia para eles. Então, pais, eu motivo vocês. Comprem uma Bíblia. Ensinem os seus filhos a trazerem a Bíblia para a escola. Mas não só na escola bíblica, né? Não ensine só aqui, mas em casa também. Amém? Essa palavra vai falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos ler, amém? Essa é a palavra do Senhor que diz... Amém? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piebe e betume. Colocou nele o menino e o deixou entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho
Enquanto isso, as suas servas andavam à margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele. Esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração para esta noite. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz a revelação daquilo que tu queres. Deus, prepara cada coração aqui, Senhor, começando por esses pequeninos, Pai, porque a tua palavra diz que nós temos que ser como eles para entrarmos no reino de Deus. Pai, prepara o coraçãozinho dessas crianças, prepara o coração dos pais, das mães, o meu coração, que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome. Amém? Bom, agora nós vamos apresentar o tema da palavra. O tema é: o plano soberano de Deus prevalece. Amém? Foi cantado hoje aqui que Deus faz a vontade dele na nossa vida. Amém? O plano, vamos dizer todos juntos? Vamos, crianças. O plano soberano de Deus prevalece. Amém? Vamos dar um aleluia? Aleluia! O plano de Deus soberano do Senhor, porque Deus é soberano, prevalece. Bom, o contexto histórico, presta atenção, tá? O contexto histórico dessa passagem se dá quando o povo hebreu, o povo de Israel, estava vivendo como escravo no Egito. E a Bíblia diz no capítulo 1 que se levantou um faraó que viu que aquele povo hebreu, aquele povo de Israel, era um povo muito forte. Os homens eram muito fortes. E eles se multiplicavam muito rápido. Eles tinham muitos filhos. E os filhos, continuavam ali, muito fortes, cheios de vigor. E outra coisa, eles prosperavam muito. Era um povo muito abençoado. E isso despertou o medo em Faraó, porque ele pensou: esse povo está crescendo muito. E pode ser que esse povo venha tomar o meu reino. Então Faraó teve uma ideia. Olha a ideia que o inimigo, que Satanás plantou no coração do Faraó. Que mandassem matar todos os meninos que nascessem. Só as meninas poderiam viver. Olha que plano, gente. Plano cruel, né? Queria destruir ali todos os meninos. E ele deu até a ordem às parteiras das mulheres hebreias que todos os meninos, quando nascessem, fossem mortos. Mas diz lá no capítulo 1 que as parteiras hebreias não obedeceram. Elas tiveram temor de Deus no seu coração e elas sabiam que aquilo era errado. Então elas disseram: nós não vamos matar. E contaram uma história lá para Faraó, dizendo: olha, quando a gente chega lá, a mulher já teve o bebê. Então nós não conseguimos matar o bebê nasceu. Mas aí, pensa que o Faraó desistiu. Ele não desistiu, gente. Ele continuou com aquele plano maquiavélico que Satanás tinha colocado no coração dele. E ele deu a ordem a todos os egípcios que, quando soubesse que um bebê, menino, nasceu numa casa, eles pegassem aquele bebê e jogassem no rio Nilo. Olha só. Vocês acreditam que ele ainda teve esse plano? Mas, gente, olha que coisa linda. Figura 1.
No capítulo 1 começa dizendo que Joquebede se casou com um levita da tribo de Levi. Um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da tribo de Levi. E o nome dela era Joquebede. E ele se casou. E eles tiveram 3 filhos. O primeiro foi Miriam, digam Miriam. O segundo foi Arão. E o terceiro bebezinho que nós vamos contar nesta noite foi Moisés. Diga, Moisés. Olha que coisa linda, que cena linda. Que família linda, né, gente? E era uma família abençoada, porque eles tinham o temor do Senhor no seu coração. Mas mesmo sendo abençoada, esse bebezinho nasceu no meio dessa confusão, onde Faraó mandava matar as crianças, os meninos que nasciam. Mas, gente, Deus sempre cuida. Vamos dizer assim, Deus cuida de todas as coisas do seu povo. Mas Deus tinha um plano na vida dessa família. E nasceu esse bebezinho. E Joquebede amou muito esse bebezinho, como diz no capítulo 1. Quando ela viu o seu filho, ela viu que ele era bonito. E ela o amou. O bebê de Joquebede, ela pegou no seu colo. E ela não teve coragem de fazer aquilo que Faraó estava demandando ela fazer. Ela disse, não, eu não vou matar o meu bebê, porque eu amo o meu bebê. Naquela época, ainda não existia a palavra de Deus. Mas existe um salmo que nos diz assim, que é o Salmo 127, versículo 3, que diz assim, papai e mamãe. Agora para papai e para mamãe, tá? Segura aí que eu já venho. O Salmo 127, versículo 3, ele diz o que, igreja? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Joquebede já tinha isso no seu coração, que aquele bebê era uma herança de Deus, era uma recompensa que Deus tinha dado para ela, e ela não podia matá-lo. Preste atenção agora, vocês, crianças, o que a tia vai falar. Você é um presente de Deus. Põe a mão assim no seu coração agora e diga, eu sou um presente de Deus. Põe a mão assim na sua cabeça e diga assim, eu sou um presente de Deus para a minha família. Eu quero te dizer que Satanás vai investir pesado para tirar essa verdade do seu coração. Mas você vai se lembrar sempre de que você é um presente de Deus. Uma herança bendita do Senhor. E toda vez que alguém disser para você algo diferente, você vai dizer, não, é verdade. Eu creio na verdade da palavra de Deus, que diz que eu sou um presente, uma herança preciosa de Deus. Amém? E agora para vocês, pais. Eles são o seu filho, até aquele que já cresceu. Ele é um presente de Deus para você. Ele é um presente de Deus para você. E no final você vai entender que esse presente tem um propósito na sua vida. Amém? Glória a Deus. E Joquebede amou esse bebê. Ela não teve coragem de fazer aquilo que Faraó estava mandando fazer. Não fez. Ela teve o temor do Senhor. Ela amou aquele bebê. Ela cuidou. E não foi só Joquebede. A gente vê aqui, ó, que estava a família toda reunida, protegendo esse bebê. Agora, olha que coisa interessante. Crianças e adultos também. Durante 3 meses, Joquebede tentou esconder aquela criança. Criança chora, gente? Bebezinho chora? Ó, tô até escutando o bebezinho por ali, ó. Bebezinho chora, gente. Já pensou Joquebede escondendo esse bebezinho durante 3 meses? O que Joquebede não fez para esconder esse bebê, né? Ó, mas Deus estava ali, ó, também naquela família, ajudando, né? Mas Joquebede obedeceu à voz de Deus. Amém? Joquebede era uma mulher abençoada. E ela era uma mulher
temente a Deus e obediente à voz de Deus. Mas olha o que aconteceu. E diz no versículo 3 e 4 que Joquebede, gente, escondeu aquele bebê, mas chegou um tempo que não podia mais esconder. Figura 2. E olha o que aconteceu. Quando ela não podia mais esconder, ela pegou um cestinho de junco e o vedou com piche e betume. E colocou o bebezinho dentro daquele cesto. E a Bíblia diz que ela colocou ele entre os juncos. Juncos eram uma vegetação que tinha lá no rio. E ela chega e põe aquele cestinho ali. Mas eu queria perguntar para vocês. Quem foi que deu esta ideia para Joquebede? Deus, né? Deus colocou no coraçãozinho dela que ela poderia fazer algo que ia ajudar aquela criança, ia proteger aquela criança. E Joquebede, ao invés de fazer como as outras mães, que jogavam o bebê no rio, ela o protegeu. Assim também é a mamãe de vocês. Deus deu vocês para a mamãe, para que vocês sejam protegidos. Não só pela mamãe, mas pelo papai também. Amém? Porque Joquebede, ela era uma mulher temente. E Deus deve ter colocado no coração dela essa ideia de fazer um cestinho e proteger aquele bebê. E ela mesmo assim, olha gente, vocês acham que foi fácil para Joquebede deixar o bebezinho ali entre os juncos? Foi fácil? Não. Vocês acham que ela sofreu? Você acha que ela se angustiou? Porque no começo disse que ela amou aquele bebê. E não era fácil para ela. Mas Joquebede ouviu a voz de Deus e confiou que o Senhor o salvaria. Ela colocou ali, confiando que Deus salvaria aquele bebê. Amém? Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que Deus te deu o teu filho, confiando que você vai protegê-lo. Eu sei que muitas vezes a gente traz raízes dentro de nós, traumas dentro de nós, de coisas que passamos e que marcaram a nossa vida. Eu tenho um breve testemunho. Eu perdi minha mãe aos 9 anos. Então, para mim foi muito difícil ser mãe, porque eu não tive pouca referência de mãe. Mas o Senhor, Ele tem me ensinado dia a dia como ser uma mãe melhor. Se você já tem Jesus no seu coração, se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, eu quero te dizer que Ele é quem te capacita para ser a mãe que o teu filho precisa. Não é na sua força, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa buscar nele a direção. Eu sei que tem muitas mães aqui que choram por filhos, que gostariam que estivessem aqui servindo ao Senhor. E eu tenho uma palavra para você nesta noite. Deus quer te capacitar para você ser uma mãe que vai confiar nele de tal maneira. Você vai entregar o seu filho na mão do Senhor, como Joquebede colocou ali no meio dos juncos, e vai saber que o Senhor está cuidando dele onde ele estiver. Mesmo que ele não esteja aqui na igreja hoje, que é o desejo do seu coração, que ele esteja servindo ao Senhor, ele ou ela esteja servindo ao Senhor. Mas se você colocar no seu junco, com betume, protegendo ele em oração, como foi cantado aqui, tenha certeza que Deus vai guardá-lo, Deus vai cuidar. Amém? Porque foi assim comigo. Foi assim comigo. É água de coco. Delícia. Gente, eu perdi minha mãe aos 9 anos. E na minha adolescência, sem referências, eu acabei me afastando do Senhor. E agora eu tenho um recado para os homens. Sabe quem orava por mim? O meu pai. Eu não tinha mais a minha mãe para orar por mim, para que eu voltasse para o Senhor. Mas o meu pai nunca deixou de orar por mim.
Eu quero dizer que a função de oração sobre a vida dessas crianças não é só da mamãe, é do pai também. Porque o pai foi chamado para ser sacerdote do lar. Sacerdote é aquele que apresenta ao Senhor. Amém? Então, pais, ajudem as suas mulheres a orarem por aquele filho que está distante. E se não tem um pai, ore você, irmã. Ore com todo fervor e confie no Senhor. Porque o Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. E essa palavra pode ser para filho também. Entrega o teu filho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Amém? Mas não só entrega não. Entrega e faz a tua parte. Porque Joquebede entregou, mas ela fez um cestinho protegendo, tá? E essa é a mensagem. Você entrega ao Senhor e você também faz a sua parte de protegê-lo. Amém? E Joquebede era uma mulher obediente a Deus. Ela ouviu a voz de Deus, obedeceu e colocou Moisés ali, ó, entre os juncos, no cestinho. Ah, Jesus, olha que bebê, né? E ele ficou ali, gente, ó, chorando. Mas sabe o que aconteceu depois? Vamos lá. No versículo 5, deixa sua Bíblia aberta, viu, papai e mamãe? No versículo 5 e 7... conta que houve uma virada aí, tá? O plano de Satanás era destruir a vida de Moisés, desse bebezinho. Mas sabe qual era o plano de Deus? Era salvar. Diga, o plano de Deus é salvar. Certo? Satanás, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele quer destruir a nossa vida, porque sabe que Deus tem um plano, como tinha na vida de Moisés um plano. E ele queria destruir esses planos. Mas Deus é um Deus de salvação. Amém? Deus é um Deus de salvação. E mesmo nessa luta aí, olha o que Deus faz. E conta que, no versículo 5... a filha de Faraó, que era o rei, gente, Faraó era o rei, tá? A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. E conta que quando ela estava lá, né, na margem do rio, ela vê aquele cestinho ali. E ela pede à sua serva: pega aquele cestinho para mim. Quando pega o cestinho, que abre o cestinho, o que é que ela encontra dentro, gente? O que é, criança? Moisés, um bebê ali, ó. E disse que ele chorava. Por que Moisés chorava, gente? Vai interagir, viu, gente? Aqui, posso descer? Amém? Por que Moisés chorava? Porque ele estava sozinho. Eu não disse que eles são inteligentes? Por que Moisés chorava? Porque ele estava sozinho e com saudade. Ele estava sozinho com saudade da sua mamãe. Mas Deus fez algo maravilhoso, ó. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus! Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. Ó, é o fraco, não é não, gente? Imagina, foi achado por quem? Pela filha de Faraó. Quer falar? Então, olha só, o plano de Deus começou a mudar na vida desse bebê, ó. Deus disse assim: epa, Satanás quer destruir, mas eu vou salvar. Satanás queria destruir, mas Deus disse: não, vou salvar. E diz que a filha de Faraó o pegou e diz que ela olhou para ele, viu que ele era um bebê. E ela reconheceu que aquele bebê era hebreu, ó. Ela sabia que aquele bebê era hebreu. E ela disse: esse bebê era hebreu. E agora vem uma parte muito importante da história. Porque enquanto a filha de Faraó estava ali, olhando aquele bebê, aparece uma personagem muito importante nessa história, gente. Que eu amo demais. Ah, mas antes eu queria deixar um versículo e falar agora com o papai e com a mamãe. Amém? Nós vemos assim que Joquebede deixou aquele bebê ali. Mas a Bíblia diz algo a respeito disso.
E o Espírito Santo me inquietou que falasse nessa noite. Lá no Salmo 37, versículo 5, diz assim. Não, 27, versículo 10, perdão. Diz assim: ainda que abandonem o pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Ainda que o teu pai e a tua mãe, por qualquer dificuldade, agora é para os adultos, tá? Mas criança, preste atenção também. Às vezes, gente, a vida, né? O mundo jaz do maligno. Jesus disse, o mundo jaz do maligno. E a gente passa por situações difíceis. E a Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe tenha te abandonado, Ele toda a vida te acolhe. Ele te ama. Ele cuida de você. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Ainda que teu papai e a tua mamãe, por algum problema semelhante ao de Joquebede, ou outro problema qualquer, como uma gravidez indesejada, uma gravidez fora de tempo, uma mãe que não tinha o temor do Senhor, como Joquebede, e ela tenha colocado você, ela tenha abandonado você, porque ela se sentiu incapaz de cuidar de você. Ainda que isso aconteça com você, do teu pai, ou tenha acontecido com a tua vida, do teu pai e da tua mãe um dia, ter te abandonado, Deus, olha que coisa linda, o Senhor me acolherá, diz o salmista. O Senhor te acolherá, Ele não te abandonará, e nem abandonará o plano que Ele tem para a tua vida. Porque nós vemos testemunhos aqui, e nós conhecemos testemunho de pessoas que tiveram a sua identidade restaurada. Porque o Senhor diz, eu nunca te rejeitarei, nunca te abandonarei. Essa é a promessa que o Senhor faz. Amém? E no capítulo, no versículo, e a filha de Faraó pega esse bebê. E no versículo 8 e 9, diz que a filha estava ali, né? Pegando aquele bebê. Mas que de repente, gente, olha o que acontece. O Senhor, versículos 5 e 7, aparece uma personagem muito importante aí. Enquanto... Eita, já fala... Olha, não diga que eles são inteligentes. Já falaram aqui. Quem é? Quem é, gente? Muito... Eu não digo a vocês não conhecem não, eles são inteligentes, viu? Então Miriam aparece, a irmãzinha de Moisés, que viu a mamãe colocando Moisés ali, naquele junco. Miriam aparece ali. E Miriam vai falar ali com aquela princesa, com a filha de Faraó. Olha como Miriam era corajosa, foi corajosa. Ela foi lá perto da princesa, ó, bem corajosa, ousada, né? Tomou logo a frente e disse assim, princesa, você quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar esse bebê? E qual foi a resposta da princesa? Sim, quero. Porque ela não tinha um leite para dar àquele bebê. E bebê precisava ser amamentado, né? E houve uma reviravolta aqui nessa história. Porque Miriam foi ousada. Miriam foi ali, ó, ousada, corajosa e quis ajudar o seu irmãozinho. É importante a gente entender que no plano de Deus, nós temos que obedecer, nós temos que confiar, mas também nós temos que servir, ajudar aqueles que precisam. Miriam entendeu que seu irmãozinho precisava de ajuda naquela hora, e ela foi até lá e ofereceu. E a filha de Faraó, gente, aceitou. Chame uma mulher para amamentar esse bebê. E Miriam correu e foi chamar Joquebede, a mamãe, a própria mamãe do bebê. Olha, uma cena triste. Joquebede deixa Moisés ali, deixa aquele bebê. E uma cena alegre, Deus devolvendo o bebê para Joquebede. Aleluia! Olha que Deus lindo. Ele restituiu aquilo que Satanás queria roubar. Ele devolveu. Assim é com os nossos filhos. Às vezes o mundo vem e tenta arrancar o nosso filho da gente.
tenta desviar o nosso filho da verdade que a gente ensina. Mas se você confiar em Deus, nas estratégias que Ele te dá, de oração, de clamor, de entrega, de confiar no que Deus vai fazer na vida do teu filho, ele vai ser restituído, vai voltar para os seus braços. Vai voltar para os braços do Senhor. Porque o Senhor é fiel. Amém? E Miriam foi lá, fez a parte dela. Pegou aquele bebê, chamou Joquebede. Vem, mamãe, né? Eu acredito que ela chegou em casa muito feliz. Como será que Miriam chegou em casa, hein? Para dizer à mamãe dela, hein? Muito feliz, não? Chegou lá, olha, mamãe, aconteceu algo importante. Sabe quem pegou o bebê? A filha de Faraó. E ela quer que você vá amamentar. Mas olha o sobrenatural de Deus. Porque a filha de Faraó pegou aquele bebê e ela entregou a Joquebede para Joquebede amamentar aquele bebê. Mas ainda teve mais uma coisa importante que aconteceu, gente. Ela ia pagar a Joquebede para cuidar daquele bebê. Você já pensou? Ela ia receber o filho dela de volta e ainda, receber dinheiro, na época que eles eram escravos. Já pensou? Que bênção o Senhor fez na vida dessa família? Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. E eu quero te dizer nessa noite, agora para o papai e para a mamãe. Aí eu mudo a versão. Eu quero te dizer nessa noite que é em tempos de crise que vem o socorro do Senhor. É num tempo de crise que Deus levanta pessoas para te abençoar. É num tempo onde você diz assim: Senhor, eu estou passando por isso. Foi cantado aqui, caminho no deserto, né? Estou no caminho do deserto aqui. Mas o Senhor, Ele sempre vem no nosso socorro. Essa família foi abençoada com seu bebê de volta. E foi abençoada também, financeiramente. Porque eles eram escravos. E além disso, né, tem algo mais. Eles se tornaram uma família protegida, eu acredito, né? Porque eles cuidavam do bebê da princesa. Provavelmente eles eram guardados também. Para que ninguém fizesse nada com aquela família. Isso se chama proteção de Deus. Isso se chama proteção do Senhor. Nós precisamos crer, amados, no que essa palavra diz. Parece uma história para criança, mas ela traz muitas verdades para a nossa vida. Você precisa ler a Bíblia sim, vendo o que Deus quer falar com você. Vendo o que o Senhor quer falar para a tua vida, para a vida dessas crianças. Seja qual for o problema. Mas eu não tenho filho, irmã, mas você tem uma vida. Você tem pais. E aí vai para os jovens. De repente você está dizendo: eu não tenho filhos ainda. Mas você tem sonhos de construir uma família. Você tem sonhos de ter filhos. Você é um filho. E você precisa entender que Deus quer cuidar de você. Quer cuidar do teu futuro. Porque essa família estava vivendo algo sobrenatural de Deus. Vendo uma história que era para dar tudo errado. Mas Joquebede orou, colocou diante do Senhor. E Deus fez algo acontecer naquela família. Eles foram cobertos pela graça do Senhor. Amém? Estamos quase terminando. Eita, daqui a pouco. Então, olha só, gente. E a Bíblia diz que Joquebede levou aquele bebê para casa. Nos versículos 8 e 9, fala sobre isso, que Joquebede levou o bebê para casa. Mas eu fiquei imaginando assim, a Bíblia não fala. O que aconteceu? Vamos pensar aqui comigo, crianças inteligentes, vem aqui comigo. O que aconteceu com aquele bebezinho que foi levado para casa por Joquebede? Vou descer de novo. Ele foi o quê? Ele foi Amamentado. Ele foi amamentado. Ele foi amamentado. Sim, o que mais? Vamos pensar, o que mais pode... Protegido. Pela sua família e por Deus. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei pensando. A Bíblia diz que Joquebede
né? Era descendente lá de Jacó. Depois veio Levi, era descendente de Levi. E eles adoravam ao Deus vivo. Eu acredito que nesse tempo, sabe o que aconteceu? Joquebede começou a ensinar aquele bebê, aquela criança, aquilo que ele não aprenderia em outro lugar. Ele foi entregado para Zebreia. Oi. Ele foi protegido pela filha de Faraó. Então, olha, Joquebede começou a ensinar aquela criança, porque ela sabia que teria que devolver aquela criança para a filha de Faraó. Vocês estão entendendo, amém? A filha de Faraó disse: toma conta dele, amamenta, e depois me devolve. E Joquebede, como uma mulher temente, gente, ela foi ensinar aquela criança. Provérbios diz: ensina a criança o caminho em que deve andar. E quando crescer, ela não se desviará dele, do caminho. E hoje, igreja, nós temos um caminho para ensinar para essas crianças. Amém? Temos um caminho? Temos um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É vocês que vão ensinar o caminho a essas crianças. Pela palavra de Deus, muito bem. Trazendo as crianças para a igreja, para a escola ministerial. Levando as crianças para a célula. Amém? Mas tem algo muito mais importante que você vai ensiná-las. Pai, mãe, é você que discipula o seu filho. É você que ensina o seu filho a ser um homem temente a Deus, temente e obediente a Deus, ou uma mulher temente e obediente a Deus. Não é pastor Augusto, não é irmã Lúcia e o ministério infantil. Nós plantamos sementes ali atrás, no coraçãozinho delas. São plantadas sementes que vocês precisam regar em casa. Papai e mamãe, terminou o culto infantil, pergunta ao seu filho: filho, como foi a aulinha hoje? O que você aprendeu? Interesse-se pelo que eles aprendem lá. Mas não só isso, ensine vocês também. Porque quando Moisés escreveu a lei, amém? Ele deixa lá registrado a vontade de Deus, que é para a gente ensinar, conversar com eles à mesa. A mesa é lugar de relacionamento. É em casa que você instrui o seu filho onde deve andar. O caminho do temor, o caminho que é Jesus. Joquebede aproveitou esse tempo. Eu creio. E nós vamos entender por quê Joquebede fez o que eu estou falando. Não está registrado na Bíblia. Mas eu entendo que ela aproveitou esse tempo. E ela ensinou essa criança a ter temor a Deus. Ela ensinou que havia um Deus poderoso, um Deus criador, que criou todas as coisas. Um Deus que amava ele. Um Deus que não ia esquecer dele nunca. E isso ficou plantado no seu coração. E chega o tempo de Joquebede entregar o bebê à filha de Faraó. Ela devolve o filho. Ela o leva de volta para Faraó. Imagina, gente, crianças, como foi difícil, não é verdade? A figura 5. Como foi difícil para Joquebede entregar esse bebê de volta à filha de Faraó. Mas eu disse aqui que Joquebede era temente a Deus, ouvia a voz de Deus e obedecia. Confiava em Deus. E ela o entrega à filha de Faraó. Para que a filha de Faraó termine de criar, porque era esse o propósito. E eu acredito que Joquebede ficou sem entender, né? Essa parte é minha, parafraseando. Senhor, como tu me devolveu
e agora vai levar. Mas ela deu, ela entregou. E eu acredito que ela confiou que Deus teria um plano ainda maior para o seu filho. Amém? Para finalizar, nós já conhecemos a história de Moisés, não é verdade, crianças? Quem conhece aqui a história de Moisés? Eu contei um pouco o nascimento de Moisés e como foi a trajetória dessa mãe, que para mim é um exemplo de confiança em Deus, confiança e obediência. Porque quem é mãe sabe quanto é difícil você entregar o seu filho, não é verdade? Quem é mãe sabe, e o pai também sabe que é difícil, e essa família entregou. Mas tem a história de Moisés, que não termina aí. A gente podia até pensar, né? Aqui termina, né? Ela entregou o filho de Faraó, e a filha de Faraó deu o nome da criança Moisés, porque foi tirado da água. Mas aí começa o plano, como diz o tema, o plano soberano de Deus sempre prevalece. Deus mudou a história dessa família. O que era para dar errado, o que era para dar tudo errado, era para aquele bebê ter sido jogado no rio. Mas pela misericórdia e graça do Senhor, essa mãe obedeceu à voz do Senhor. E ela obedeceu e confiou que Deus faria algo diferente. E nós vemos na trajetória da vida de Moisés, que conta a Bíblia, né? Se você continuar lendo aqui no capítulo 2, vai dizer que certo dia Moisés já era adulto. E ele foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Ele queria conhecer aquele povo. Que povo? Como surgiu esse desejo no coração dele? Ele aprendeu algo. Ele aprendeu que aquele povo temia um Deus verdadeiro. Ele sentiu saudade da sua família. E ele retornou para aquele lugar de onde ele saiu. Se você tem um filho que está distante do Senhor, ore, proteja, guarde. Confie em Deus, como meu pai confiava. Meu pai orava. Eu lembro todas as vezes que eu encontrava com meu pai, ele dizia: filha, estou orando por você. Você vai voltar para o Senhor. E eu ficava, certo, amém, amém, né? Quantas vezes a mãe aqui que diz isso para o filho: filho, eu oro por você. Abençoe os seus filhos. Outra coisa importante, né, que eu guardo na minha família, que eu aprendi da minha geração, é que nós precisamos abençoar os nossos filhos. Eu vou deixar meus filhos na escola. Tchau, filha. Deus te abençoe. Vou dormir, só dorme depois que diz: benção, mãe. Benção, pai. Vocês lembram disso? Lá em casa ainda funciona. Benção, mãe. Benção, pai. Deus te abençoe. Vai sair de casa. Mãe, benção. Deus te abençoe. Abençoe os seus filhos. A Bíblia diz que aquele que você abençoar, abençoado será. Imagina a herança que Deus te deu se você abençoar. Vai ser abençoado. Crie esse hábito. Filhos, já sou grande, não vou mais dar bênção para o meu pai, nem para minha mãe, né? Aquilo é coisa de criança. Você não sabe a importância que isso tem no reino espiritual. Você está saindo de casa para o mundo que quer te devorar. Que quer sugar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas se há uma bênção sobre a tua vida declarada, Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você vai e você volta abençoado. Porque tem sido comigo assim. Quando eu olho para a minha vida, eu digo: meu Deus, as loucuras que eu fiz quando eu estava no mundo. Mas eu tinha um pai que sempre me abençoava. Todas as vezes que eu encontrava com meu pai, ele dizia: filha, eu oro por você. Deus te abençoe. Até hoje é assim, viu, gente? Até hoje ele diz: eu estou orando por você, orando pela sua família, orando pelos seus filhos. E eu digo: amém. Abençoe os seus filhos, porque Joquebede não está aqui. Mas disse que ela era uma mulher temente a Deus. Ela e Arão,
Não só Joquebede, ela e o seu esposo eram tementes. E eles, eu tenho certeza, que eles abençoaram esse bebê. Porque quando você olha a história de Moisés, o que Moisés fez, o que Moisés viveu, ele voltou para conhecer o seu povo. E ele volta e ele defende o seu povo. Mata um egípcio. Foge. Vai lá para as outras terras. E a Bíblia conta, já estou adiantando a história para terminar. A Bíblia conta que lá naquele lugar onde ele estava, né, ele vai lá pastorar as ovelhas, viu, criança? Quando de repente um anjo aparece para ele e fala com ele, Moisés, né? E ele começa a ver aquele negócio pegando fogo ali, aquela sarça pegando fogo, e ele diz assim, Moisés, sabe o que Moisés diz? Senhor. Como ele sabia que aquele fogo ali era o Senhor? É por isso que eu digo, Joquebede plantou e regou com oração. Porque no dia que Moisés teve um encontro com o Senhor, ele sabia que era o Senhor que estava ali falando com ele. Ele sabia que era o Senhor. Porque uma mulher plantou a semente. A sua mãe, a sua família plantou uma semente ali. Essas crianças estão recebendo sementes que estão sendo plantadas, que devem ser regadas, para que o mundo lá fora, que está tragando os jovens, não venham tragar elas também. Os seus filhos que não estão aqui já são adultos. Plante sementes. A Bíblia diz que você colhe o que você planta. Se você plantar a palavra no coração dessas crianças, se você plantar o temor, se vocês plantarem uma vida de conhecimento do caminho verdadeiro que é Jesus, vocês vão colher frutos que permanecem para a eternidade. Não é só para aqui. Porque a vontade de Deus é que todas essas crianças sejam salvas. Todos os nossos filhos sejam salvos. Paulo, quando foi pregar lá na casa do carcereiro, ele disse uma palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então Deus quer salvar a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida do teu marido, a vida dos teus pais, dos teus primos e por aí vai. Essa é a vontade de Deus. Porque o plano do Senhor prevaleceu na vida dessa família. Moisés teve um encontro com Deus na sarça. Moisés teve uma vida restaurada. Moisés teve uma vida transformada. E te digo mais. Aquele bebezinho que ia morrer no Nilo, ele se transformou no grande libertador de Israel. Vocês estão entendendo? Para finalizar, vocês estão entendendo? Satanás queria destruir aquele bebê. Mas Deus tinha um plano soberano de restaurar aquela vida que ia ser destruída e fazer dele um grande líder do seu povo. O plano de Satanás ainda não mudou. É nos destruir. Começando por eles, pequenininhos. Mas não tem medo não, tá? Tem medo não, que a gente tem um escudo poderoso, que é o Senhor. Não tenha não, tem o Senhor assim no coração. Mas o plano soberano do Senhor é que vai prevalecer na vida deles. Amém? Se você fizer como Joquebede, que ouviu, obedeceu e confiou. Ouça a voz do Senhor, obedeça e confie. Porque, amados, tudo que tem aqui vai se cumprir na nossa vida. Salvação, libertação, vida eterna para mim, para minha família, para você e para sua família, vai se cumprir se você crer,
se você confiar em Deus, se você ouvir, obedecer a voz de Deus, se atentamente você obedecer, ouvir a minha voz e obedecer. Olha o que Deus fala. Se você atentamente ouvir a minha voz e você obedecer, há bênçãos para a tua vida. A salvação, a cura, a libertação. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. E a vontade dele é prevalecer o seu plano na nossa vida. Vocês. Agora é com vocês. Olha aqui para ti. Deus tem um plano na vida de vocês. Um plano. E eu quero te dizer que em nome de Jesus, esse plano vai prevalecer. Porque hoje, Deus está falando com seu papai e com a sua mamãe, que Ele tem uma missão muito preciosa. Que é cuidar de você. Ensinar você a verdade sobre o caminho do reino de Deus. O caminho que conduz à vitória. O caminho da salvação. E se eles obedecerem, mesmo que eles não obedeçam, vamos supor, tá, gente? Porque às vezes é difícil obedecer, sabe? Tem gente que precisa, como eu, apanhei e tô apanhando às vezes, viu? Mas você confia em Deus e Deus vai fazer coisas lindas na vida de vocês. Amém? Papai e mamãe, Joquebede só pediu uma coisa a Deus. Ela pediu que salvasse o seu bebê, né? Eu acredito que ela pediu. Porque ela mostrou isso fazendo aquele cestinho. Mas lá em Efésios 3:20, já estamos terminando, tá? Não sei nem quanto tempo eu passei, viu, pastor? Perdoe aí, viu? Lá em Efésios 3:20, olha que coisa linda. Eu amo a palavra de Deus, tá? Efésios 3:20 diz assim. Vamos ler junto, igreja? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Glória a Deus. Joquebede pediu só para salvar o bebê. E Deus fez algo muito maior. Porque Deus tinha um plano maior para a vida daquele bebê. Fez dele um libertador. Um homem que teve um encontro com Deus. Eu quero finalizar nesta noite só falando mais uma coisa. Jeremias 29:11 também. E esse aqui é para as crianças e para o papai e para a mamãe. Amém? É um texto muito conhecido. Jeremias 29:11, que diz, vamos ler todos juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Amados, glória a Deus. Só finalizar para vocês. Que a Bíblia ela é cheia de promessas para a nossa vida, gente. Papai e mamãe, ame a palavra de Deus. Ensine aos seus filhos a amarem essa palavra. Falem dela dia e noite, na mesa, num passeio, na praia. Os céus manifestam a glória de Deus. Você está falando da palavra. Você não precisa saber o versículo todo decorado. Aqui tem profecias para a tua vida, para a tua casa. Eu lembro uma vez que eu passei uma dificuldade muito grande com a minha filha na escola. E mãe chora, né, gente? Deus deu um coração a gente mole, né? A gente chora demais, né? Qualquer probleminha a gente... Por isso que eu digo que Joquebede deve ter chorado ali. Gente, ai meu bebê, né? Mãe chora. E eu chorei muito. Eu não sei porque Deus me disse que é para falar essa palavra, eu vou falar, né? Tem liberdade, né, pastor? Já passei do tempo. Isaías 65.
23. Abre aí, só para finalizar de verdade. Senão eu faço uma vigília aqui, viu, gente? Eu gosto de falar. E eu já estou à vontade, né? Cheguei tão nervosa. Jesus, isso é bom, viu? Isaías 65, 23. E Deus me deu essa palavra. E eu tenho dado essa palavra também para algumas mães que me procuram. É para mãe e para papai, tá? Ela diz assim, Isaías, projeta aí, por favor. Isaías 65, 23. Olha que palavra linda, isso é forte. Presta atenção, crianças. Essa palavra fala para vocês também, tá? Diz assim, ó. Vamos ler juntos? Não. Vamos ler, crianças. Ajuda aqui. Só um minutinho. As crianças ajudando. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, Ele e os seus descendentes. Amados, pega essa palavra, pegue mesmo. Não deixe Satanás roubar não, viu? Não seja como aquela terra cheia de espinho, pedra, não. Seja uma terra fértil. Pegue essa palavra, bote no seu coração. E quando vier a primeira perturbação do inimigo, tentando te roubar a paz dentro da tua casa, tu vai dizer essa palavra aqui, ó. Eu não trabalho em vão. Eu não trabalho inutilmente. E eu nem gerei um filho para a infelicidade. Pois o meu filho... Aí você ora a palavra com autoridade, porque a palavra é Ele, tá? Ó, segredo. A palavra é Ele. Veio dEle. É viva. Quebra o jugo, despedaça. Liberta, cura. Faz tudo. Pega a palavra e diga... Pois o meu filho... Ó, pois eu não gerei filho para a infelicidade... Porque eu sou o povo abençoado pelo meu Senhor. Eu e os meus descendentes. E eu te digo, não fica nenhuma condenação sobre a tua vida. Porque Jesus no deserto venceu o inimigo com a palavra. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, ensine a Bíblia aos seus filhos. Ensine os seus filhos a amarem a palavra. Quando eles amarem a palavra, eles vão amar orar. Eles vão amar vir à casa do Senhor. Eles vão amar obedecer. Eles vão conhecer o que é obedecer. Seja uma Joquebede. Seja um Arão. O esposo de Joquebede era Arão, viu? Seja um Arão. Ore pelos seus filhos. Proteja os seus filhos. Aí você entrega os seus filhos. E continua orando até o fim. Aqui não fala. Mas eu creio que Joquebede, se é que ela estava viva, eu acho que sim, né, pastor? Me ajuda aí. Se ela estava viva na época que Moisés se tornou líder. Nem sei, a Bíblia não fala. Mas eu imagino a felicidade de Joquebede de ver o seu filho se tornar um grande líder. Porque o plano soberano do Senhor prevalece. Vamos dizer todos juntos? O plano soberano do Senhor prevalece. Aleluia! Glória a Deus! Amém!